você estivesse feliz, sabe, com a palavra que vai ser lida, com o que vai tratar no seu coração. Eu queria que você estivesse esperançoso, sabe. É impossível nós entrarmos e virmos para um ambiente e não ser impactado. Não ser impactado. E agora é um momento importante, que é o momento da palavra, sabe, que nós vamos ler. Eu queria muito que você pegasse a Bíblia, que você amasse a palavra de verdade, amasse mesmo, desejasse ela. Normalmente aqui quando eu estou louvando, eu tenho uma mania de pegar a Bíblia, sabe, e abraçar ela assim, e beijar ela. E quando eu estou louvando, eu fico falando assim: Senhor, essa palavra entre no meu coração, que possa transmitir para o seu povo o que o Senhor quer. Então eu queria que você amasse, não o papel ou o digital que você está segurando, mas o que tem aí dentro. Sabe, eu queria que você tivesse amor, zelo, temor pela palavra. São coisas tão simples, né? Amor, zelo, temor, que vai se perdendo com o tempo, vai se perdendo. E aí quando nós pegamos uma palavra, nós vamos ler, nós não temos amor. Quando nós vamos ler, nós não temos zelo. Quando nós vamos ler, nós não temos temor pelo que está saindo. E aí passa a ser algo natural. Nós lemos como se fosse um texto, uma redação, uma poesia. Eu não sei como você lê. E aí não corta o coração. Então é um clamor do Espírito agora que eu faço, durante todo esse momento agora, sabe, que você tivesse isso. E a partir de hoje, que você fosse ler essa palavra, você tivesse essas atitudes. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35, tá? Para quem está na escola de pregadores, estou dando algumas dicas aí, né, para a galera da escola de pregadores. Escola de pregadores, hoje é uma pregação expositiva, pregadores, tá? Então se atentem aí, a vocês pensarem um pouquinho, como que vai ser, nós vamos caminhar aqui, né? Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 4, verso 35, diz assim o texto. Preste atenção, nós vamos ficar basicamente nesse texto hoje, tá? Nós vamos ler muito esse texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordavam e clamavam: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalma. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, cara? Quem é este? Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez e pudéssemos fazer uma oração. Senhor, é impossível fazer qualquer coisa, cantar, pregar, evangelizar, escrever, trabalhar, servir, se o Senhor não se fizer a sua vontade, a sua mão poderosa. Se não for a sua vontade, os corações não se convertem, vidas não são impactadas. Então, Jesus, Espírito Santo, convença, converta, possamos sair daqui diferentes, pensando e agindo diferentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal? Deixa esse texto aberto, sabe? Nós vamos caminhar com esse texto, pensar um pouquinho nesse texto. Nós vamos descrever e caminhar sobre esse texto durante toda a pregação de hoje. Mas como sempre, eu gosto de iniciar com uma história. E eu queria que você ficasse atento a essa história, porque é uma história muito interessante. Eu queria que você ficasse atento a ela, e ela vai se ligar na pregação de hoje. Presta atenção, eu vou precisar ler aqui uma historinha, que eu vou precisar fazer algumas leituras aqui, olhando para o texto aqui, tá?
Havia no alto de uma montanha 3 árvores que sonhavam o que seriam depois de grandes. Então pensa, no alto da montanha, 3 grandes árvores, e elas começavam a sonhar: nossa, quando nós nos tornarmos maiores, o que você vai ser, árvore? E você, outra árvore? 3 árvores estavam conversando a respeito disso. Presta atenção, e a primeira árvore, olhando para as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, é isso que eu quero ser. A segunda, olhando um riacho, suspirou: eu quero ser um navio grande para transportar reis e rainhas. E a terceira olhou o vale e disse: eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus. Olha que interessante os sonhos de cada uma dessas árvores. Muitos anos se passaram. Certo dia as árvores foram cortadas pelos lenhadores, mas os lenhadores, eles não ouviam e não sabiam dos sonhos dessas árvores. Que pena, né? Se a gente parar para pensar, poxa, que pena, nós não conhecem. E a primeira árvore acabou sendo transformada em um coxo de animais. Vocês estão comigo, pessoal? Acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira foi cortada em grossas vigas e colocadas de um lado, num depósito. Jogou essa árvore, mas jogou ela lá no canto. E aí então, desiludidas, tristes, as 3 se perguntaram: por quê? Por que isso? Eu tinha um sonho de ser um baú, eu tinha um sonho disso, e por que isso está acontecendo conosco? E aí, entretanto, numa bela noite cheia de luz e estrelas, uma jovem mulher colocou seu bebê recém-nascido naquele coxo de animais da primeira árvore. E de repente a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda árvore estava transportando um homem que acabara por dormir no barco e que se transformara nesse barco. E quando a tempestade quase afundou o barco, o homem levantou-se e disse, e num relance, paz, aquiete-se o mar. A segunda árvore entendeu que estava transportando o rei dos céus e da terra. E tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se quando vigas foram unidas em forma de uma cruz e um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel, mas pouco depois, no domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre lembrariam de Deus e de seu Filho ao olharem para ela. Interessante essa história, porque fala um pouquinho sobre questionamentos, sonhos, dúvidas, problemas, tempestades que acontecem na nossa vida, diante daquilo que talvez nós pensamos e desejamos, mas as dúvidas acontecem. E esse texto que nós lemos, é tão maravilhoso, essa história da tempestade, do barco, do que está acontecendo. Esse texto está inserido em mais 2 evangelhos. A gente vê essa história acontecendo em Mateus, e a gente vê essa história acontecendo em Lucas também. E é legal porque cada um tem a sua câmera, sabe? Eu gosto de falar que é cada um colocando a sua câmera sobre a vista diferente dessa história que está sendo contada. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, que é a mesma história de Marcos que nós lemos, a gente vê em Mateus 8, que essa tempestade, por exemplo, chegou de repente. Só em Mateus que dá esse diferencial. Mateus 8, 24, por exemplo, diz que essa tempestade chegou de repente. Em Lucas, por exemplo, que é a outra câmera, lá em Lucas 8, verso 23, diz que os discípulos e aquele barco, aquelas pessoas que estavam lá, corriam grande perigo.
Esse detalhe está só na câmera de Lucas, por exemplo. Então, cada um trazendo um detalhe diferente sobre essa história. E eu quero trazer para vocês nessa noite, nessa pregação, nesse bate-papo que a gente faz sempre aqui, essa pregação. O tema dessa noite chama-se dúvidas. Chama-se dúvidas, irmãos. E eu quero iniciar fazendo perguntas para você. Você tem dúvida, cara? Você tem dúvidas sobre chamado? Você tem dúvidas sobre ministério? Você tem dúvidas sobre a vida? Você tem dúvidas sobre igreja? Você tem dúvidas sobre salvação? Você tem dúvida, meu relacionamento, não sei se é isso aqui. Você está casado há 40 anos, você está com dúvida. Que dúvida é essa, cara? Dúvidas. Você tem dúvida? Pensa na esfera da sua vida, você tem dúvidas, cara? Dúvidas você tem, sabe? Pense a respeito disso. É isso que nós vamos falar um pouquinho nessa noite, sabe? Bater um papo um pouquinho sobre isso. Porque quando nós olhamos a nossa vida, sabe? A vida, irmãos, ela é marcada por diversas tempestades, como essa história que nós estamos lendo nos evangelhos. Diversos imprevistos. Lucas, por exemplo, diz que essa tempestade chegou de repente, cara. Os caras estavam navegando, seguindo, trabalhando, pregando, evangelizando. A continuação da história mostra eles parando em Gadara. Vão expulsar um demônio lá, entende? Acontece uma série de coisas. Então eu estou seguindo o fluxo, e de repente uma tempestade. Pois é a vida sim. As coisas acontecem, situações, problemas, diante de sonhos. Lembra da história que eu contei, das árvores? Eu tenho um sonho, um projeto, pastor, mas de repente, eu tinha um sonho de ser tal coisa, de repente eu fui cortado e colocado num canto do depósito. Eu tinha um projeto de tal coisa e as coisas parecem que não acontecem, ministerialmente, a vida como um todo, o meu relacionamento, a minha vida, e começam a surgir uma série de dúvidas, cara, e os porquês começam a surgir, os porquês, sabe? Porquê disso, porquê daquilo, a árvore, porquê, e você talvez entrou aqui, cara, por quê? Por que eu estou aqui hoje? Não faz sentido nenhum, era para mim estar em outro lugar. Por quê? Por que isso? As dúvidas começam a surgir, principalmente, as dúvidas surgem diante de tempestades, lutas, dificuldades, problemas, que bate e dúvidas surgem. Dúvidas surgem diante das escolhas que você fez, dúvidas surgem. Eu já quero lançar, sabe, sobre o seu coração, igreja, uma palavra que é o seguinte: não desanime, cara. Não desanime, cara. Não desanime. Sabe por quê? É Jesus no coração. É Jesus no controle de tudo. É Jesus no controle, cara. É Jesus no controle. Basta olhar a vida, a esfera 360 da vida do ser humano. A vida do ser humano é marcada por muitas lutas, cara. Desastres, intercorrências, dores, mortes, uma série de coisas. E dúvidas surgem. O fato de sermos crentes, irmãos, cristãos, servos de Deus, Deus não nos isenta de sermos atingidos por esses imprevistos. De Lucas capítulo 8, a história que nós estamos contando, nós vimos sobre a ótica de Marcos, mas Lucas fala que de repente chegou uma tempestade. Então o fato de sermos servos, seguidores, batizados, servir, cantar, pregar, estar na mídia, na recepção, não te isenta, velho. Não te isenta de repente tempestade chegar, um imprevisto. E aí sabe o que acontece? Dúvidas começam a surgir. E são diante desses problemas, dessas tempestades, dessas lutas, dessas dificuldades no dia, os discípulos estavam vivendo ali, aqueles homens naquele barco. Imagina só, eu fico imaginando ali, aquele monte de pescador, conhecedor, estavam diante de uma grande tempestade. Surgem dúvidas. E dessas dúvidas então são 3 perguntas que surgem. Eu queria que você tivesse muito com o coração desejoso por receber essa palavra, porque são 3 perguntas, dúvidas que surgem. Nós vamos tentar responder e trazer uma luz para você. A primeira pergunta que surge, ela vem dos discípulos. Essa dúvida que vem está no verso 38. Abra Marcos aí que nós estamos, é o texto base. Eu falei para você ficar com esse texto base marcado, porque nós vamos ler bastante ele. É Marcos 4, só que é o verso 38. Olha só a primeira pergunta, né? A dúvida que surge, diz assim, verso 38: Jesus estava na popa,
dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o abordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? É uma dúvida. A segunda dúvida não parte de Jesus, mas talvez em si mesmo. Olha só, verso 40, e nós vamos depois refletir em cada uma dessas dúvidas e perguntas, talvez que venha tratar o seu coração. Está no verso 40 que diz assim: Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? É uma pergunta de Jesus para os discípulos, mas não é que Jesus estava com dúvida, não, é a respeito de você, estou falando a respeito de você. Não é que Jesus fala: Puxa, será que esse meu filho tem fé? Será que esse aqui tem fé? Não, 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 a pergunta é para ti, é você refletir, cara, e aí, eu tenho dúvida a respeito da salvação, de fé, de caminhada, de ministério, eu estou com dúvidas, e Jesus fala: Cara, você não tem fé não? Pergunta. E a terceira é uma que surge entre os discípulos, é uma dúvida entre esses discípulos, está no verso 41, que diz assim: Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Cara, quem é esse? Dúvida, quem é esse? Quem é esse que salvou aquele meu vizinho? Quem é esse que está curando o coração dessa pessoa? Quem é esse que está levantando? Quem é esse que tem igrejas e mais igrejas? Quem é esse? Quem é esse? São as dúvidas. E sobre essas três perguntas, irmão, essas dúvidas que nós vamos caminhar e fazer algumas reflexões, amém? Vamos desejar isso. Eu queria caminhar com você. Então nós vamos para o ponto 1, sobre essas perguntas, dúvidas, cara. E a partir desses 3 pontos, eu queria que você refletisse, abrisse muito a sua mente e aumentasse a fé, acreditasse, vivesse sobre uma ótica diferente, agisse diferente. Então a primeira pergunta, a dúvida que nós vamos tentar esclarecer é o seguinte: Mestre, não te importas comigo? Mestre, não te importas comigo? Jesus, tu não importa comigo, cara. Você não se importa. Olha a minha situação, onde eu estou, olha o que está acontecendo comigo. Você não se importa? Dúvidas. Você já fez essa pergunta para Jesus, cara? Hã? Você já fez, igreja? Sim ou não? Uma pergunta que nós fazemos. E é o verso 38 que nós lemos, né? O verso 38 diz assim, vamos ler mais uma vez, que agora nós vamos nos aprofundar um pouquinho nesse primeiro ponto, sobre essas dúvidas. Talvez você chegou aqui com dúvidas, sabe? Diante do que você está fazendo, ou que você está vivendo, ou da situação que está na sua casa, ou do dia a dia, do diagnóstico que você teve, e você olha assim: Senhor, não te importas comigo, cara. É o verso 38 que nós lemos, né, de Marcos 4, diz assim: Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? É a dúvida, cara, você não se importa, Jesus, comigo? Sabe, irmãos, chega momentos em nossa vida que nos sentimos só, sem solução, sem saber que caminho percorrer. E normalmente, quanto mais os problemas e as tempestades, de repente essa tempestade, ou essa que eu já estou vivendo, se levantam, mais a sensação de surdez e solidão aumenta. Então, diante dessa tempestade, problema, lutas, dificuldades que você tem enfrentado, parece que a surdez, sabe, a solidão aumenta mais, esse momento de surdez, assim, a tempestade acontecendo, e um sentimento de solidão tende a aumentar, sim ou não? É assim ou não é, nesses momentos que nós estamos? E aí nós fazemos a pergunta: não importa, Deus, você não está olhando para mim? E a tempestade acontecendo à sua volta. E é exatamente, irmãos, essa é a pergunta que nós fazemos. É exatamente essa dúvida que surge, irmãos. É exatamente. Os apóstolos fizeram essa pergunta porque na cabeça deles havia uma grande incompreensão. Senhor, imagina a cabeça dos apóstolos, cara. Tenta pensar, e depois eu quero fazer você pensar a sua. Mas pense que a cabeça dos apóstolos, assim, ó, imagina a incompreensão deles. Porque assim, ó, Senhor, eu estou andando com o Senhor. Por que chegou essa tempestade? Por quê?
Lá em Mateus, na câmera de Mateus, que eu falei para vocês verem, lá fala que eles estavam seguindo, ou seja, Jesus andando aqui, ó, eles estavam seguindo. Virou para a esquerda, vamos lá, é para ir no barco, vamos seguir. Eles estavam seguindo. Então imagina a incompreensão da cabeça desses apóstolos, para eles falarem o que nós lemos em Marcos 8:38, mestre, não te importa que morramos? Imagina, a gente fala assim, poxa, como que esses homens estão assim, corações congelados, cara, mas pensa com a cabeça deles. Os caras eram pescadores, cobradores de impostos. Deus faz uma reviravolta neles, eles começam a andar com Cristo, ver milagres, prodígios, e de repente eles estão numa tempestade. Lá em Lucas diz que essa tempestade corria grandes perigos para eles. Imagina a cabeça deles, Senhor, não importa, eu estava lá pescando, agora eu estou aqui, eu vou morrer. Imagina a incompreensão da cabeça deles, sabe? Essa é a ótica que nós temos que ver. Porque, e agora você traz para a sua vida, pensa se não é assim também, Senhor, eu estou caminhando contigo, eu estou pisando aonde tu mandas eu pisar, eu sirvo, eu venho, eu participo, eu canto, Senhor, mas de repente, como no texto de Lucas, de repente, chacoalha aqui, e aí nós fazemos a seguinte pergunta para ele: Senhor, não te importas comigo? Não te importas? Porque é interessante, porque é muito fácil ver as tempestades sobre a ótica na vida de Jonas, por exemplo, né? Sobre a vida de Jonas. Estava andando um caminho oposto, porque assim é mais fácil compreender uma tempestade na vida de alguém, como Jonas, por exemplo, que estava andando em um caminho oposto. Então Deus falou, vai para a direita. O Jonas fez o quê? Vou para o outro lado, cara, caminho todo oposto. Aí a gente olha a tempestade na vida de Jonas e fala, poxa, estou compreendendo essa tempestade aí, hein? O cara está fugindo, Deus mandou para cá, então vamos lá, definição, né? Olhar uma tempestade sobre a ótica de Jonas faz todo sentido. Mas e sobre a ótica de discípulos que estão andando onde o caminho que o Senhor aponta para andar? Gera uma incompreensão, não é? Aí gera o quê? Ponto de interrogação, dúvidas, sim ou não? Você fala, por quê? Eu não sou um Jonas, ué. Deus tem falado para vir para cá, eu vou. Eu não sou um Jonas, eu sou um servo do Senhor. Interrogação, não te importas comigo, Senhor? Porque normalmente essa é a expectativa nossa, quando começamos essa viagem, neste barco com Jesus, irmãos, nós esperamos que nada venha nos acontecer. É um céu azul, sempre azul, imprevistos, nada disso pode acontecer. E surge essa pergunta. E um dos grandes problemas nossos é conciliar a urgência da resolução desse problema, dessa situação em que você, eu, nós, a igreja, a sua individualidade, você está vivendo, e a providência de Jesus. Essa é a grande batalha dentro de nós, porque nós queremos para ontem. Resolve aí, Jesus, dá um chacoalhão aí, uma palavra, manda um raio, tal, resolve aí uma palavra tua, uma canetada, tudo vai resolver. Então esse desejo nosso de ser para ontem gera essa incompreensão diante dessa tempestade que você está vivendo, essa urgência com a providência de Deus. Cara, a providência de Deus é outro tempo, meu amigo. É um outro tempo. Nós olhamos Jesus, ele estava descansando, dormindo, enquanto nós estamos no meio de uma tempestade, cara. E aí, essa incompreensão de nós servos, crentes, amigos de Deus, sabe, a demora de Deus nos aflige muito mais que a própria tempestade. Essa incompreensão, é a interrogação que surge, porque nós falamos, Senhor, eu te amo, de verdade, de todo o coração. E aí essa demora de Deus, né, diante desse desejo nosso, parece que nos aflige muito mais diante dessa tempestade que está acontecendo. É exatamente o que os apóstolos falaram. Deus está dormindo, o seu sono me aflige muito mais que essa tempestade. Eu quero a tua resposta para ontem. Então essa é a ótica que nós olhamos, sobre essa ótica. É sobre essa ótica, sabe? Nós queremos para ontem, porque aí você ora, irmãos, e aí você não vê resposta. Você chora, e aí você não tem a providência. E aí você clama, e parece que o problema só se agrava. Só se agrava. Sabe, quando nós olhamos as histórias bíblicas, Deus tem a sua forma, cara, de trabalhar. Foi assim com Marta, Maria, com Lázaro, não é?
Jesus, ele nunca chega atrasado, ele chega no tempo certo, chega no tempo exato, ele chega no tempo exato. Sobre a ótica de Marta e Maria, fala: mestre, nem precisa ir mais lá. Sabe por quê? Está fedendo, morreu, vai fazer o quê? Atrasou, né? Ficou no meio do caminho. Então a demora de Deus aflige muito mais que a própria situação. É assim ou não que nós olhamos? Então Marta e Maria falam: Jesus, não precisa mais não, já morreu, a sua demora me aflige, a sua demora. Cara, Jesus, ele não atrasa, é o tempo correto, sabe? Diante de tudo o que está acontecendo, o tempo perfeito e correto do Senhor, o tempo perfeito e correto de Deus. Sabe, irmãos, nesse tempo correto de Deus de agir, entre a tempestade que você está vivendo e o fim dela, tem uma série de coisas acontecendo que talvez você não está compreendendo. Sabe o que umas coisas que está acontecendo, por exemplo? Ele quer nos tirar da pedagogia, entende? E nos colocar em prática. Sabe, irmãos, Deus quer nos tirar dos livros, da fala e das experiências. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Então a sua restauração aconteceu para quê? Que o nome dele seja glorificado. Essa situação que você está vivendo aí, que você fala: meu Deus, que tempestade doida, cadê Jesus nessa situação? Ô filhão, é o tempo dele. Seja fiel, permaneça firme, ore, busque, faça a sua. Isso não te isenta da tempestade, muito pelo contrário, vai te tirar da pedagogia para a prática. Então a parte agora é praticar. Entenda, quando você faz uma faculdade, por exemplo, você faz uma faculdade, tudo que você aprendeu nesses 4, 5 anos, 10 anos para medicina, né? O que você aprendeu na sala de aula só vai se confirmar quando você tiver a prática, sim ou não? Você aprendeu lá: eu sou médico, medicina, eu aprendi a abrir o cara no meio, fazer uma cirurgia de coração, eu estou vendo lá o boneco que está lá em cima, bacana, mas tudo isso só vai se confirmar na prática, na hora que tiver um cara lá pludado aqui e captando o pulsar dele, você vai ter que abrir ele e operar na prática, cara. É isso que Deus está querendo nos propor, entender. Então, irmãos, é isso que eu quero que você compreenda, sair desta dúvida: não te importas, ou a tempestade, a situação, o problema, a dificuldade está gerando você agora uma prática, talvez você está orando mais, que antes você era um preguiçoso, para jogar bola e pescar era bom, mas para orar nunca consigo. Aí sabe o que acontece, irmão? Acontece uma tempestadona. Aí sabe o que você faz? Joelho no chão. Joelho no chão, cara. Joelho no chão. O cirurgião, né? Só torna uma referência, não com os livros, mas na prática. Você sabia que um piloto de avião, ele só pode tirar sua licença de piloto comercial se ele tiver no mínimo 150 horas de voo? Você sabia disso? As grandes companhias aéreas exigem para um piloto no mínimo de 500 a 1000 horas de voo. O cara aprendeu lá com videogame como pilotar o avião. Cara, ele só vai se tornar um piloto de verdade na hora que ele estiver lá com o Boeing, com tantas horas de voo, e aí sim ele vai ser contratado pelaquela empresa, porque ele teve uma história ali, ó, muitas horas de voo. Sabe o que nós temos que ter? Horas de voo, cara. Eu sinto falta de testemunhos, cara, de milagres, de prodígios, de restaurações, de vidas, de pecador se tornando um filho de Deus. Eu era assim, e com Cristo eu sou uma nova criatura, eu sou assim agora. Esse é o maior milagre. Nós não testemunhamos mais, nós temos dificuldade. Sabe por quê? Cabeça mecânica, coração longe. Nós estamos no mundo fast food, rápido, e nós nos esquecemos, cara, que nós queremos tudo para ontem, e Deus trabalhando em cada detalhe na nossa vida, em cada detalhe. E aí é normalmente quando fazemos essas perguntas, sabe, das vezes o que escutamos é apenas o silêncio. Quando você faz assim, ó, não te importas, sabe o que Deus faz? Você fica: meu, eu não estou ouvindo, cara, Deus não fala, não me dá uma direção. Silêncio de Deus. Você faz assim: não te importas, Senhor, não te importas.
Foi assim com muitos homens. Nós olhamos a Bíblia, a vida de Jó, cara. Quando Jó começa a fazer uma série de questionamentos para Deus, cara, diante da aflição, da tempestade, da luta, da dificuldade, a Bíblia fala que Jó era um homem íntegro e justo. E aconteceu uma reviravolta na vida daquele homem. E de repente ele começa a questionar. A hora que chega num determinado ponto do livro, cara, e ali diante desses questionamentos, Deus fica em silêncio o tempo todo. Aí Jó vem, os amigos de Jó vêm e fala, e rebate, Deus em silêncio o tempo todo no livro. Você não vê Deus. Aí de repente, cara, Deus vem e fala: Jó, agora eu vou falar com você. Onde você estava quando eu criei os céus e a terra? Onde você estava quando os mares foram criados? Aí Jó, cara, fala: puxa, é verdade. Quem sou eu, cara? Quem sou eu, meu Deus? Sabe, irmão, se Deus está em silêncio, não é porque Ele está indiferente ou te desprezando, mas é porque Ele está te moldando, cara, te preparando, experimentando a sua fé. Essa é a ideia básica dos silêncios de Deus diante de situações que nós vivemos. Cara, nós estamos sendo preparados e moldados segundo a vontade dEle. A vontade dEle. Então essa é a dúvida, é a pergunta primeira que nós fazemos: não te importas comigo, Senhor? O Senhor não está me vendo? Olha a minha situação, olha para mim, Jesus, olha para mim. E aí, após essa primeira pergunta, Jesus acalma o vento. Isso é muito interessante, nós vamos fazer um link agora. Jesus, após essa pergunta: não te importas? Não te importas? E aí, é tão interessante que eles falam, essa dúvida está pairando. Presta atenção no texto, leia com calma depois o texto. Vocês vão ver que Jesus não fala nada com eles. Vê lá, os caras estão assim, ó: eu vou morrer. Somos nós gritando, e Jesus não fala nada com eles. Jesus não fala nada com eles. Jesus vem, os caras estão gritando, reboliço, e pô, nós vamos morrer. Jesus não fala nada com os caras, estavam dormindo. Jesus vem e acalma a tempestade, acalma ali aquele barulho que estava acontecendo. Isso é muito legal, porque após isso, né, entra uma segunda pergunta. É o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. É o segundo ponto, é uma pergunta de Jesus para nós. É uma pergunta de Deus para nós, sabe? Essa segunda pergunta diz o seguinte: por que você está com medo? Esse é o segundo ponto. É a segunda pergunta que eu quero fazer para você. Por que você está com medo? Se a primeira pergunta é: não te importas, Senhor, comigo? Olha aqui para mim, não te importas. Então agora uma pergunta dos céus a você: por que você está com medo, cara? Por que você está com medo? Essa pergunta é feita diante do verso 40, abra aí, abra em Marcos, que nós estávamos lendo. Vamos lá, abra o texto aí, Marcos, o verso 40. O verso 40 diz assim, ó: então perguntou aos seus discípulos: por que estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Compreenderam a pergunta? Por que você está com medo, cara? E essa pergunta, gente, é intrigante. Se coloque no lugar daqueles homens, né? E faça a pergunta para si mesmo. Faça a pergunta para si mesmo. A grande questão é se Jesus fez essa pergunta, ela é feita ainda para nós diante das nossas lutas. Nas nossas lutas. E aí eu escrevendo hoje e refletindo nessa passagem aqui, e olhando essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, fica aqui, essa pergunta que Jesus fez para os discípulos: por que vocês estão com medo? Não tem fé? Vocês ainda não têm fé? Por que vocês estão com medo? Eu parei nesse ponto aqui 2 da pregação, e refletindo e olhando isso, e eu falei: Jesus, tu fez essa pergunta para esses discípulos naquele tempo, mas essa pergunta é feita para nós ainda hoje, igreja. Essa pergunta é feita para nós diante das lutas, das tempestades, do de repente, do que está acontecendo. E Jesus olha assim para nós, cara. Imagina, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono de tudo, de todas as coisas, aquele que abriu o mar, que continua a mesma coisa com o seu poder, olha para nós e fala: por que você está com tanto medo? Aí você olha, eu olhando assim para meus dilemas, a minha vida, as minhas situações, e eu olhando para mim,
E vendo essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, e aí essa pergunta vem, bate no meu coração: por que você tem medo, cara? Por que você está com medo? Por que nós não conseguimos ter fé, mas sem medo, igreja? Sabe, eu não sei vocês, mas quantas vezes, igreja, quantas vezes eu falo assim: Senhor, eu tenho medo. Jesus, eu estou com medo, cara. Eu estou com medo de fazer isso, de dar esse passo, de fazer tal coisa. Jesus, será que é fé? Eu estou com falta de fé. Jesus, o que vai acontecer? Eu não sei vocês, mas esses dilemas na minha cabeça é constante, igreja. É constante. E aí por que não conseguimos ter fé, mas sem medo? Eu quero fazer você refletir mais profundo aí no seu íntimo, sabe, no seu coração, diante das dúvidas que você tem. E eu quero fazer você pensar por que nós devemos ter fé e não medo, cara. Porque se você está com uma dúvida salvífica, ministerial, de sonhos, de projetos, de família, e há o medo e a dúvida batendo a sua porta, então o exercício que eu quero fazer para você diante desse dilema, nós estamos falando sobre dúvidas, então o exercício que eu quero fazer com você é: por que nós devemos ter fé e não medo? Porque a pergunta, se você entrou num ambiente como esse, assim, se você chegou aqui pisando no piso da dúvida, a pergunta de Jesus é: por que você tem medo? E olha que poderoso, você viu o texto que a Janete leu inicialmente? Isaías 41 que ela leu, ela falou exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Então eu quero fazer você refletir, por que nós devemos ter fé, cara? Ter fé e não medo. Ter fé e não medo. Como eu disse, nós estamos no texto e eu quero que você fique aberto com ele. Vai no verso 35. Vai no verso 35. O verso 35 diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Sabe por que nós devemos ter fé e não medo? Sabe por quê? Por causa da promessa, cara. Da promessa de Jesus. Da promessa de... Você tem noção disso, igreja? Você tem noção disso? Da promessa que Jesus fez? Da promessa bíblica, da promessa da palavra, do resma dele, da palavra dita através dos profetas dele, da pregação, do que o Senhor trata. Há uma promessa para nós. Há uma promessa no final deste livro. A promessa é dita claras: tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Então, o exercício que nós temos que fazer, por que nós devemos ter fé e não ter medo? Sabe por quê? A promessa, cara. Qual da promessa? Você tem alguma promessa de Jesus na sua vida? Sim ou não? Você tem alguma promessa de Jesus na sua vida? Sim ou não, igreja? E você tem medo diante dessas promessas? A resposta para nós aqui, nós temos que pensar: cara, lanço fora e eu pego a sua promessa, porque a sua palavra é imutável. Se eles estavam com medo diante daquela tempestade, aquele problema, a situação diferente que estava acontecendo, ou de repente, pense na sua vida, não fica boiando: ai, tempestade, nossa, é verdade. Você está imaginando o barquinho dos caras aí? Cara, é Jesus tratando no seu coração, meu. De verdade, é Jesus tratando no seu coração. Você está pensando aí no cachorro quente que é depois. E aí a promessa que Deus falou no seu coração, promessa de salvação, promessa de palavra, de restauração de casa, promessa de mudança de caráter, mudança na sua vida, de pecador para filho de Deus, uma promessa que o sangue do Cordeiro fez isso. Aí sabe o que acontece? Nós estamos boiando, sei lá no que. E é uma palavra de profecia de Jesus aqui. Para eles era: nós vamos atravessar para o outro lado. Você compreendeu a promessa que Jesus fez para aqueles homens? Nós vamos atravessar. Entra no barco que vai atravessar. Não importa se o barco vai afundar, se Deus vai levantar eles num redemoinho, vai lançar eles como um foguete para o outro lado, não interessa. A promessa é que existe a promessa de Deus para nós. E aí, cara, nós não conseguimos captar a essência do Evangelho, o sangue correndo, e a promessa de Jesus falando assim: ó, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí nós olhamos isso e falamos: que lindo isso. Filho, não é lindo?
Isso é mudança, é promessa. Eu sou transformado porque eu era um inconsciente, e agora a revelação do Evangelho cortou o meu coração. Então agora eu tenho acesso ao Santo dos Santos, e eu posso tocar e sentir e ver e vislumbrar a nova Jerusalém, porque eu estou de passagem. Então não é o dinheiro mais que domina o seu coração, não é a fama, não é o desejo, você não vai acordar mais cedo, não, é porque é Cristo tudo na sua vida, é Cristo tudo. Então existe uma promessa. Pastor, por que eu devo ter fé então, diante do que Deus já falou no meu coração, diante de tudo que eu já ouvi? Porque tem uma promessa, e tem uma promessa na sua casa, creia. Tem uma promessa no seu marido, seus filhos, creia. Seu neto, tem uma promessa, creia, cara, creia. Em breve eu vou testemunhar algo aqui, eu vou porque eu creio, em breve vocês vão ver, eu vou testemunhar uma promessa dita 12 anos atrás, 12 anos atrás, sabe por que nós ficamos com medo, cara? Nós duvidamos daquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Ai Jesus, Tu és fiel, cara. Tu és fiel para cumprir, Pai, apesar de nós, apesar da tempestade, cara, apesar da tempestade, igreja, apesar da tempestade, Ele é fiel. Por que nós temos que ter fé e não medo? O verso 36 diz assim: deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Sabe por que nós temos que ter fé e não medo? Por conta da presença de Jesus. A presença de Jesus muda todo o ambiente, cara. A presença de Jesus muda tudo, todo o ambiente. É a presença do nosso Senhor, é a presença dele que modifica. Então eles estavam entrando em um barco, havia uma promessa: vamos para o outro lado. Mas nesse ponto, até o ponto B, tem tempestade, tem problema, tem um monte de coisa que vai acontecer. Eu do ponto A para o ponto B, tem uma série de coisas acontecendo, mas o que vale para mim é a promessa dita no ponto A. Ponto A, vocês vão chegar, mas e aí? Redemoinho, levanta, é diagnóstico, eu quebrei, a coisa está ruim, o mundo revirou de ponta cabeça, é depressão, e vem, e é um monte de coisa, é a política que fica louca, e eu quero, e tal, mas cara, não se esqueça da promessa do ponto A para o ponto B. Parte 2, quem está contigo nesse barco? É a tua fama, é teu dinheiro, é a sua beleza, é um monte de maluquice, é cachaça, é droga, é pornografia que está caminhando com você? Sabe o que vai acontecer? Se é isso, o barco vai afundar. Agora quem está contigo? Ponto A para o B, sabe quem está? É Cristo. Meu irmão, pode acontecer o que for, velho. Sabe o que me motiva, igreja? Todo domingo, sábado eu estava com pastores de manhã, viemos aqui, cara, peguei estrada, voltei à noite. Sabe o que me motiva? Hoje minha família estava lá comigo, e eu pouco tempo fiquei com eles, eu estava debruçado sobre a palavra. Mas sabe o que me motiva? Cara? Uma promessa, cara. Jesus tem uma promessa lá, e o Senhor está nesse barco comigo, e não importa o redemoinho que aconteça, é o Senhor que está comigo. Então é a presença dele, do verso 36, é a presença. Por que ter fé e não medo? Por que ter fé e não medo? Verso 37 e 38, nós vamos ver mais uma coisa. Verso 37 e 38 diz assim: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Sabe mais um ponto, por que nós temos que ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus, cara. Por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco, igreja? Estava lá dormindo, cara. Estava dormindo. Jesus sabia da tempestade, sim ou não? Sabia.
Claro que sim. Se sabia, por que ele dormiu? Eu fico perguntando para o Tessá, quando eu escrevo assim, eu fico perguntando: Jesus, você sabia da tempestade, né? Sabia. Sim ou não? Sabia. Pô, mas você sabia da tempestade? Por que você dormiu? Tempestade, meu. Quem dorme em tempestade? Quem dorme? Por que dormiu? E aí o Espírito vai tratando, né? Vai tratando. Sabe, ele dormiu porque sabia que tudo está no controle, cara. E quando a gente sabe que tudo está no controle, nós descansamos. É a paz de Deus. É a paz. Isso é um exercício. Paz, igreja. Grava essa frase. Paz não é ausência de tempestade ou de problema. Paz é confiança de que Jesus está no controle, apesar dos problemas. Paz não é quando você está no controle. Vem, segura aqui, porque agora sim eu tenho paz, porque eu estou segurando com a minha mão. Então agora você não vai mais para lá. Agora eu tenho paz, porque eu estou controlando tudo. Não. Paz é saber que Jesus está no controle de tudo. Apesar do diagnóstico, apesar da economia, apesar do seu coração, apesar da sua vida, é saber que Ele está no controle de tudo. E por que eu tenho que ter fé, pastor? E não medo? Por causa do poder de Jesus, cara. O poder de Jesus. Gente, eu não sei se quando eu prego, eu queria tanto, cara, meu desejo é tanto exalar o que queima no meu coração quando eu prego. Tanto exalar sobre o poder desse Deus o qual nós servimos. O poder desse Deus o qual nós servimos. A maravilha, o poder grandioso desse Deus o qual nós servimos. Porque se você, por isso que eu tenho que ter fé e não medo. Se você observar todo o contexto imediato e remoto da escola de pregadores, Jesus demonstra seu poder em 4 situações, cara. 4 situações. Toda essa história de Marcos, ela está encabeçada por alguns contextos. Leia antes e depois dessa história que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque ele mostra o seu poder sobre a natureza. Para vento. E os ventos, a tempestade, o problema, a luta aí. Sabe o que ele fez? Para vento. Olha a grandiosidade. Eu vivi uma situação essa semana de dúvida, exatamente com a palavra. É assim, a palavra pinça no coração, aí eu tenho que viver ela, senão não faz sentido, ué. Não faz sentido pregar, isso é hipocrisia. É uma situação que lá em casa estávamos buscando algo e que iria nos melhorar para nós algumas coisas nas questões financeiras para o ano que vem. E aí, cara, estamos todos felizes. Sabe o que é fé, cara? Nossa, isso vai dar certo. Isso já é fé. Eu estou vendo além, Jesus. Eu estou vendo já, estou vendo. Sabe o que aconteceu? Não deu certo, cara. Aí sim que parou na minha cabeça, ponto de interrogação. Falei: Deus, não é possível. Eu sou teu filho, cara. Eu sou teu filho. Isso aqui, eu já estava vendo ano que vem a respeito dessa situação aqui para minha casa financeiramente. Eu já não, Deus, não é possível. Aí, cara, você vai pela palavra. Aí, né, eu comecei a escrever sobre a minha. Não te importas? Te importa, Jesus? Hã? E aí eu falei: não, importa sim, é a palavra que o Senhor, é a palavra, exercite isso aqui. Aí eu falo: não, eu preciso exercitar a fé, é o poder dele. Independente se dar certo ou não, é o poder. Sabe por quê? É filho, cara. É filho de Deus. É um cara que ele parou os ventos. Ele tem poder sobre os demônios. Na continuação desse texto, mostra no capítulo 5, nós estamos no capítulo 4 de Marcos, mas leia e anota para você ler depois. No capítulo 5 mostra um homem com espírito imundo, uma legião de demônios, um demônio de Gadara. O homem vivia os sepulcros, se cortando, vivia gritando, um maluco, fedendo, nu, acorrentado, as pessoas quebravam, longe da família, cara, longe da família, transtornado. Essa história que eles estão nesse barco, a tempestade, nós temos que crer porque existe um Deus poderoso. Ele acalma a tempestade, ele desce do barco e tira a legião de demônios daquele homem que estava lá. Isso acontece comigo, com você hoje, nas suas casas, nos seus entes. É isso que acontece, é o poder de Deus. Poder sobre a enfermidade. Na continuação do capítulo 5, se você ver, lá no verso 21, nós encontramos uma mulher que estava enferma há 12 anos, uma enfermidade que tirava forças, a vida, inclusive todo o dinheiro que ela tinha.
A Bíblia diz que ela pegou todo o dinheiro dela e gastou em busca dessa cura. O poder sobre a enfermidade, o poder sobre a morte, igreja, o poder sobre a morte. Em seguida Jesus vai para a casa de Jairo e ressuscita aquela menina que estava morta. Ela volta à vida. Talita cumi, levanta e anda. Esse é o Deus, esse é o contexto remoto que eu estou falando para vocês, escola de pregadores. A história conta todo esse contexto para mostrar: existe um Deus poderoso, existe um poder de Deus, existe o poder de Deus. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Fé. E o terceiro questionamento, terceira dúvida que surge, foi a conversa entre os discípulos, que talvez você já conversou assim. Talvez você entrou aqui hoje perguntando e fazendo essa pergunta, que a pergunta é: quem é este? Quem é este? Talvez você entrou aqui falando: quem é este? Quem é esse Deus? Quem é este? Talvez a sua vida, a sua caminhada cristã, em algum momento você já fez essa pergunta: quem é este Jesus, cara, que tanto falam? Quem é este? Gente, nós estamos falando de homens que conheciam Jesus, cara. Você consegue compreender a história? Eles se relacionavam, almoçava, jantava, tomava café, dormia, acordava com Jesus, estavam se relacionando com Jesus. Mas a tempestade, o problema, a situação, os leva a uma admiração e uma pergunta: quem é este? Então talvez você é este que caminha muitos anos, ama Jesus, se relaciona com Ele. Eu almoço, eu janto, eu amanheço com Cristo na palavra, eu me relaciono o dia todo, eu estou sensível. Mas de repente, como Lucas na história da tempestade, de repente chegou algo, e aí você fala: cara, quem é esse? Não te importas? Cadê a fé? Quem é este? É esse. Se você é um desses, sabe, que talvez esteja se perguntando: quem é este que os crentes glorificam? Quem é este que me tirou da morte para a vida? Quem é este que transformou a minha vida, igreja? Quem é este que salvou a minha casa, igreja? Quem é este que me deu esperança? Quem é este? Quem é este? E se você entrou aqui com dúvidas, com ponto de interrogação, e se perguntando quem é este, eu quero te responder, eu quero te ajudar a responder. Quem é este, igreja? Você está com o seu coração queimando por Jesus? Sabe quem é este? Este é aquele que estava antes da criação do mundo, que junto com o Pai e o Espírito Santo trouxe plano perfeito, eficaz e vitorioso e salvífico para a humanidade. Quem é este, igreja? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada teria sido feito. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de que os profetas falaram e os patriarcas apontaram. Este é aquele que é simbolizado pelo Cordeiro do Pascual, o qual o sangue foi passado nos umbrais das portas e simbolizava uma esperança de vida. Quem é este, igreja? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, pela arca. Tudo apontava para ele, tudo da Bíblia é a respeito de um assunto. Vem a semana que vem que você vai ver esse assunto na Bíblia, a respeito de um assunto. Tudo é a respeito dele. Tudo a respeito dele. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado nas festas de Israel, que tudo apontava para ele, tudo a respeito dele. Este é aquele que simbolizava pelo sábado. Ele é o nosso descanso. Então o Shabat agora não é mais um dia, mas é uma pessoa. Tudo era sombra e agora se faz realidade. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós com graça e verdade. Este é o autor da vida, o autor do mundo, a luz do mundo, o bom pastor, a verdade, a vida, o caminho.
o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a videira verdadeira, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o princípio, o meio, o fim. Este é o Filho de Deus, o sol da justiça, brilhante estrela da manhã, a ressurreição, a vida. Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, mas pela alegria que lhe fora proposta de ser o nosso Redentor. Está com dúvida quem é Ele? Você está com dúvida ainda quem é? Este é aquele que liberta, que salva, que dá esperança. Ele é a pedra fundamental da igreja, o pastor, o sumo sacerdote, o fundador, o noivo da igreja. Quem é este? Este é o nosso Salvador, o Messias, o desejado de todas as nações, o Senhor dos senhores. Este é aquele que chorou e sangrou no Getsêmani para nos dar vida, aquele que foi cuspido, chicoteado, pregado, rasgado, mas vive para toda a eternidade. Foi sepultado, mas tirou os aguilhões da morte para ser vitorioso. Quem é este? Este é aquele que voltou para os céus e intercede por nós, e voltará para buscar a igreja. Quem é este? Esse é o nosso Redentor, qual aguardamos ansiosamente a sua vinda. Qual aguardamos ansiosamente a sua vinda. E se você chegou aqui com dúvidas, pontos de interrogação na sua vida, pensando que Deus não se importa com você, meu irmão, se você entrou aqui com medo, sem saber quem é este, essa mensagem foi para você, essa mensagem foi para mim. É tempo de encontrar-se nele, de você saber qual é a sua verdadeira identidade, de depositar nele toda a esperança, e não mais na sorte, não mais nas suas mãos. É tempo de você se arrepender dos seus caminhos, se arrepender. Se você chegou aqui com mais medo do que fé, essa mensagem é para você. É para você saber que é tempo de você confiar na presença, no poder, na paz, na promessa de Deus. A promessa de Deus. A promessa de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração agora e repetisse comigo uma frase. Repetisse comigo uma frase. Queria que você falasse assim: eu não vou desanimar. Jesus está no controle. Eu lanço agora fora todas as minhas dúvidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus.